Prepare-se, porque hoje vamos falar de duas medidas do governo que mexem diretamente com a vida de milhões de brasileiros. De um lado, uma norma que proíbe beneficiários do Bolsa Família e do BPC de usarem seus recursos em sites de apostas. Do outro, a confirmação de que não haverá um novo concurso nacional unificado em 2026, com a promessa de convocação de excedentes de concursos já realizados. São decisões que afetam tanto quem depende dos programas sociais quanto quem sonha em uma vaga no serviço público. E acredite, as consequências podem ser maiores do que você imagina. O governo federal publicou uma norma que muda o jogo para quem recebe o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, o BPC. A partir de agora, plataformas de apostas estão obrigadas a impedir que beneficiários desses programas façam novos depósitos. Isso significa que empresas do setor terão que adotar verificações mais rígidas e cruzar dados em tempo real para evitar o uso de recursos sociais em jogos de azar. Na prática, os sites deverão consultar diariamente o CPF de seus usuários em um cadastro oficial de beneficiários. Esse processo vai acontecer na abertura da conta e no primeiro login do dia. Além disso, a cada 15 dias será feita uma varredura completa nas bases de dados das plataformas para identificar usuários que passaram a receber os benefícios sociais. Caso seja constatado que determinada conta pertence a um beneficiário do Bolsa Família ou do BPC, a empresa terá até 3 dias para encerrar a conta e devolver eventuais valores que ainda estejam depositados. Essa medida foi estruturada pela Secretaria de Prêmios e Apostas, criada dentro do Ministério da Fazenda e responsável por regular e fiscalizar o mercado de apostas no país. O órgão já opera o Sistema de Gestão de Apostas, o SIGAP, que centraliza dados sobre operadores e transações e agora amplia seu alcance para impedir o uso de benefícios sociais nesse tipo de atividade. Mas, afinal, o que motivou essa decisão? A norma atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal que exigiu que o governo adotasse mecanismos concretos para impedir o uso de recursos públicos destinados à população mais vulnerável em apostas online. O objetivo declarado é proteger os beneficiários de práticas que poderiam comprometer sua subsistência e evitar que o dinheiro de programas sociais seja drenado para empresas de apostas. Do ponto de vista do beneficiário, o impacto é imediato. Quem recebe Bolsa Família ou BPC não poderá mais abrir novas contas em sites de apostas. Quem já tem conta poderá ser bloqueado a qualquer momento caso seja identificado vínculo com os programas. E mesmo que ainda haja saldo na conta, a norma prevê que os valores sejam devolvidos no prazo de 3 dias. Outro detalhe importante é que o bloqueio também vale para casos em que a pessoa começa a receber o benefício depois de já ter criado a conta. A cada quinzena, as plataformas farão a checagem e, se houver alteração no status do usuário, o encerramento da conta será obrigatório. Para as empresas do setor, essa medida traz desafios técnicos e custos adicionais. Elas terão que atualizar seus sistemas, integrar dados e realizar monitoramentos constantes para não correr o risco de descumprir a norma. O Ministério da Fazenda deixou claro que a fiscalização será rigorosa e as plataformas que não se adaptarem poderão sofrer sanções. Do lado social, a decisão divide opiniões. Há quem considera a medida essencial para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade, evitando que recursos destinados à alimentação e necessidades básicas sejam perdidos em jogos de azar. Por outro lado, há vozes que questionam até que ponto essa limitação pode interferir na liberdade individual de cada beneficiário, além de levantar dúvidas sobre a real eficácia da medida no longo prazo. O certo é que essa determinação marca uma intervenção inédita do governo federal no setor de apostas online. Uma tentativa de colocar barreiras em um mercado que cresceu de forma explosiva nos últimos anos e que já movimenta bilhões de reais no Brasil. E essa não foi a única notícia de impacto anunciada pelo governo. Ainda hoje, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, confirmou que não está prevista a realização de um novo concurso nacional unificado em 2026. A decisão é de priorizar a convocação de excedentes dos concursos já realizados, aproveitando candidatos aprovados que ainda aguardam nomeação.
Isso muda bastante a expectativa de quem vinha se preparando para uma nova edição do CNU. Após a publicação da norma que impede beneficiários do Bolsa Família e do BPC de utilizarem seus recursos em plataformas de apostas, uma série de discussões foi levantada sobre a forma prática de aplicação dessa medida e seus efeitos no cotidiano de milhões de brasileiros. O primeiro ponto que chamou a atenção é a tecnologia que as operadoras de apostas terão de adotar para cumprir a determinação. Até então, os cadastros desses sites exigiam apenas informações básicas como nome, CPF e conta bancária. Agora, será preciso implementar sistemas de cruzamento diário de dados com a base oficial de beneficiários dos programas sociais. Isso cria um novo desafio tecnológico, já que envolve grandes volumes de informações, atualizações constantes e a necessidade de resposta em tempo real. Esse tipo de verificação, chamado de compliance automatizado, já é usado em setores como bancos e corretoras, mas no mercado de apostas online representa uma novidade. Cada depósito ou login realizado precisará passar por essa checagem e, caso o sistema identifique que a pessoa é beneficiária de programas sociais, a operação será barrada imediatamente. Além disso, as operadoras terão 15 dias para revisar suas bases completas, identificando usuários que possam ter ingressado recentemente no Bolsa Família ou no BPC. Ou seja, não se trata apenas de bloquear novas contas, mas de atualizar constantemente a base de clientes já cadastrados. A responsabilidade de aplicação recai diretamente sobre as empresas, e as penalidades previstas para quem descumprir a norma não são leves. O governo poderá aplicar multas de alto valor e até suspender as atividades de operadoras que se negarem a cumprir as exigências. A pressão, portanto, é grande. Grandes casas de apostas internacionais que atuam no Brasil precisarão ajustar rapidamente suas plataformas para evitar sanções. Esse tipo de adaptação, além de demandar investimentos em tecnologia, também exigirá maior integração com sistemas de fiscalização do governo, especialmente com o SIGAP, o Sistema de Gestão de Apostas. Enquanto isso, do lado social, a medida dividiu opiniões. Defensores argumentam que os recursos de programas sociais têm finalidade específica, garantir condições mínimas de dignidade para famílias em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, proibir que esse dinheiro seja destinado a apostas que envolvem alto risco de perda seria uma forma de assegurar que a verba pública cumpra seu propósito original. Muitos especialistas em políticas sociais destacam que as apostas online, pela sua natureza viciante e pelo apelo publicitário massivo, representam uma ameaça real à renda dessas famílias, que poderiam ver seu sustento comprometido em poucas jogadas. Por outro lado, há quem veja a decisão como uma limitação excessiva da liberdade individual. A crítica principal é que o Estado estaria determinando como o cidadão pode ou não gastar o seu dinheiro, ainda que esse dinheiro venha de benefícios sociais. Alguns advogados e analistas chegaram a levantar a possibilidade de questionamentos judiciais, sob a alegação de violação a direitos de autonomia e livre iniciativa pessoal. No entanto, especialistas em direito público reforçam que os benefícios sociais têm caráter de verba vinculada e que, portanto, o governo tem legitimidade para estabelecer regras que evitem desvios de finalidade. Outro aspecto importante é o contexto econômico do setor de apostas no Brasil. Em apenas alguns anos, esse mercado se tornou um dos mais rentáveis do país, movimentando bilhões de reais por ano. Times de futebol de todas as divisões são patrocinados por casas de apostas, transmissões esportivas são dominadas por anúncios e até influenciadores digitais foram incorporados como promotores desse tipo de serviço. Nesse cenário, a medida do governo tem um peso simbólico, mostra que mesmo diante da força econômica e política dessas empresas, existe disposição em impor barreiras para proteger parcelas da população consideradas mais vulneráveis. Do ponto de vista jurídico, a decisão do governo se apoia em determinações anteriores do Supremo Tribunal Federal, que já havia orientado a União a criar mecanismos de proteção para evitar o uso de recursos sociais em atividades de risco. O cumprimento dessa exigência fortalece a posição do Executivo perante a Corte e reduz a possibilidade de novas ações de cobrança judicial. O STF, inclusive, acompanha de perto o processo regulatório do setor de apostas, justamente por entender que o tema tem implicações sociais e econômicas amplas. Há ainda impactos indiretos dessa medida. Um deles é no combate à lavagem de dinheiro. As plataformas de apostas sempre estiveram sob suspeita de serem utilizadas para movimentações financeiras ilícitas, justamente pela dificuldade de rastreamento de depósitos e saques.
Ao obrigar as empresas a cruzarem dados de CPFs com cadastros oficiais do governo, cria-se mais uma camada de fiscalização que pode coibir esse tipo de prática criminosa. Isso significa que, além da proteção social, a norma também pode ajudar no fortalecimento do sistema de prevenção a fraudes financeiras. Outra consequência esperada é a mudança no comportamento de usuários, que até agora conseguiam apostar livremente. Para alguns, a proibição pode servir de barreira que os afaste definitivamente desse tipo de atividade. Para outros, pode levar à busca por meios alternativos, como o uso de contas de terceiros ou até mesmo migração para sites clandestinos não autorizados. Esse será um ponto de atenção para o governo, que precisará monitorar se a medida realmente atinge o objetivo principal ou se acaba estimulando a procura por caminhos paralelos fora do sistema regulado. Ainda assim, a norma representa um marco regulatório importante. É a primeira vez que o Estado brasileiro cria uma regra específica para restringir o uso de benefícios sociais em atividades privadas. O sucesso ou fracasso da medida será medido nos próximos meses, conforme os primeiros relatórios de fiscalização forem divulgados. O certo é que ela abre precedente para que outras políticas públicas adotem mecanismos de proteção semelhantes, evitando que recursos voltados para a população de baixa renda sejam desviados para práticas que não correspondem à sua finalidade. O governo federal confirmou que não haverá um novo concurso nacional unificado em 2026. A informação foi dada pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que explicou que a prioridade será convocar os excedentes dos concursos já realizados. Em outras palavras, em vez de lançar uma nova edição, o governo pretende chamar candidatos que já foram aprovados em provas anteriores e que ainda aguardam nomeação. A ministra destacou que a decisão está ligada a questões orçamentárias e de planejamento fiscal. Segundo ela, não se trata de uma desistência definitiva do CNU, mas de uma reorganização para aproveitar ao máximo as listas de aprovados já existentes. A Escola Nacional de Administração Pública continua envolvida no processo, o que significa que uma nova edição poderá acontecer no futuro, mas por enquanto não há previsão oficial para 2026. Na prática, isso muda bastante a expectativa de quem vinha se preparando para o próximo CNU. Quem já foi aprovado em concursos anteriores ou ficou como excedente pode ter motivos para renovar as esperanças, já que a convocação de suplentes deve ser intensificada. Por outro lado, quem aguardava uma nova oportunidade por meio de um novo edital precisará repensar sua estratégia de estudos, já que a chance de um concurso unificado no próximo ano é mínima. Entre os certames mencionados que podem ter excedentes convocados está o da Polícia Federal, além de outros concursos federais que ainda não esgotaram suas listas de aprovados. Isso significa que milhares de candidatos que já passaram pelo processo seletivo podem finalmente ser chamados para ocupar seus cargos. Esther Dweck reforçou que, para o próximo ano, já existe no orçamento a previsão de recursos para essas convocações. No entanto, para abrir uma nova edição do CNU, seriam necessários fatores adicionais: autorização política, disponibilidade financeira e demanda real por novos servidores. Assim, embora a ideia de novos concursos não esteja descartada, o cenário de 2026 será de aproveitamento de excedentes. Essa decisão, embora esperada por alguns, mexe com o mercado de concursos e afeta diretamente candidatos em todo o Brasil. A expectativa agora se volta para quais órgãos e ministérios efetivamente farão essas convocações e quantas vagas serão abertas para aqueles que já esperam há meses por uma chance. O governo tem reforçado a estratégia de convocar excedentes em vez de abrir novos concursos, e alguns exemplos já estão acontecendo na prática. No INSS, por exemplo, foi divulgada a lista com 300 excedentes convocados do último concurso. Esses candidatos passarão por curso de formação e, se aprovados, poderão ser nomeados. Na Receita Federal também houve movimentação. Foram autorizados 520 excedentes do concurso de 2022 para participar do curso de formação, sendo 199 para auditor fiscal e 321 para analista tributário. O edital segue válido até dezembro de 2025, o que garante a legalidade dessa convocação.
Outro caso é o do Banco do Brasil. O próprio presidente da instituição confirmou que cerca de 1.000 aprovados serão chamados como excedentes ainda este ano. Isso mostra que o governo e instituições públicas estão realmente apostando em aproveitar as listas já existentes antes de lançar novos editais. Mas é importante destacar que estar na lista de excedentes não significa garantia de nomeação. A expectativa de ser chamado depende de fatores como disponibilidade orçamentária, necessidade de pessoal e até mesmo questões políticas. O Supremo Tribunal Federal já deixou claro que novas vagas ou a abertura de concursos não transformam automaticamente essa expectativa em direito líquido e certo, a menos que fique comprovada alguma omissão ou arbitrariedade por parte da administração. Mesmo assim, as convocações já em andamento dão esperança para muitos candidatos que esperam há meses ou até anos por uma oportunidade. No caso do INSS e da Receita Federal, os cursos de formação já têm calendário definido, parte em formato híbrido, parte presencial, com prazos de matrícula e etapas de avaliação. É um passo concreto para que esses aprovados finalmente assumam seus cargos. Esse movimento deve continuar e pode se estender para outros órgãos federais. A ministra Esther Dweck já afirmou que em 2026 a prioridade será justamente essa: aproveitar os excedentes, esgotar as vistas e só depois avaliar a possibilidade de novos concursos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa estratégia de convocar excedentes em vez de abrir novos concursos é positiva ou negativa para quem está estudando? Deixe seu comentário aqui embaixo e participe da discussão. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Breaking Hot News e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tem mais conteúdo aparecendo na tela agora mesmo, é só clicar e continuar acompanhando.